Vamos abrir nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 1. Vamos dar continuidade à nossa série de sermão no livro de Colossenses. E nós vamos do versículo 9 ao versículo 14 hoje. Carta do apóstolo Paulo Colossenses. Antes de eu fazer a leitura, uma breve nota aqui, que talvez muitos pensam, né? Uma igreja que Paulo plantou, né? Mas nós vimos semana passada, né? Pela pregação do pastor Lucas, que quem apresentou o evangelho a esse povo aqui, se tornou uma igreja, foi Epáfras, né? Também discípulo de Cristo, né? Que aprendeu com Paulo. Mas Paulo está dirigindo esta carta à igreja que está na cidade de Colossos. Então vamos ler, versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer cada vez mais, conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos pensar um pouco, na verdade, aprender também sobre a suficiência do reino de Deus disponível a nós. Disponível a nós. E nesse texto que eu li, do 9 ao 14, a gente, se você observou comigo, Paulo usa aqui umas palavras assim um pouco exageradas, não é? Olha aí para você ver. Ele diz assim no versículo 9: pleno conhecimento, para que Deus nos dê pleno conhecimento. Aí no versículo 10, ele vai dizer assim: dando todo tipo de bom fruto. Aí no versículo 11, para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus e toda. Então são palavras-chave, né, da vida cristã agora. Esse todo, esse cheio, esse pleno, né? Então parece que está disponível para nós. Eu pensando nisso aqui, eu me lembrei quando eu ia no shopping, lá em João Pessoa. Eu morava perto de um shopping lá. Eu tinha facilidade, estava muito fácil, estava disponível para mim para o shopping. Não estava disponível o que precisava para ir para o shopping, né? E às vezes eu ia numa tarde com a família lá, contava as moedas para o Uber para ir e voltar, e mais uns 50 cada um, tomar um sorvete no Bob's. Às vezes nós íamos comer alguma coisa lá, e aí nós escolhia comer aonde? Eu não estou fazendo propaganda aqui, viu? Mas eu não sei quantos aqui conhecem o Burger King, não é o meu preferido, mas existia algo ali disponível, mais fácil, porque uma família com 2 filhos, para comer e beber num shopping fica caro, não é? Agora, o Burger King é interessante, que se você comprar um free refill, comprar um só, ele compartilha com todo mundo, entende? E ele pode ir lá e encher o copo quantas vezes ele quiser, no free refill, né? Então, alguém paga para o restante. E aí, só que tem que tomar no mesmo copo, né? Tem que tomar no mesmo copo. Mas não só
Está disponível um sabor, mas como todos os sabores que tem lá. Está pago já. Se eu quiser chegar no shopping 10 horas da manhã, sair 10 horas da noite, ficar tomando free refill, eu paguei, eu posso ficar lá tomando free refill. Todos os que estão disponíveis, todos os sabores que estão disponíveis. Uma dica, né? Para quem... né? Jesus sabe muito bem o que é ser pobre, porque ele se fez pobre para pagar um preço muito maior, disponibilizar coisas muito maiores para nós. O problema é que quando a gente fica muito tempo lá batendo papo, né, marido e mulher batendo papo, o filho começa a ir no free refill e misturar Fanta com Coca, começa a misturar chá gelado com Sprite, e aí começa a fazer o quê? Desperdiçar o que está disponível. Pior, misturar o que está disponível, o que já é puro, o que já é pleno. E a gente sabe, pela mensagem que o Lucas trouxe para nós semana passada, que o que essa igreja está sendo tentada a fazer é desperdiçar exatamente. O tema central é Paulo cuidando deles por conta de falsos ensinamentos, falsos mestres, que estão oferecendo para eles um acréscimo no evangelho, uma mistura, né? Esses dias meu filho estava misturando lá no Burger King, né? Uma mistura no evangelho. E isso não só é um desperdício, a obra de Deus tão pura e tão plena e tão completa, que está já toda ao nosso acesso, como também é um pecado, né? É heresias. E esse era o grande desafio aqui dessa igreja. E é o porquê, o grande porquê Paulo está escrevendo para eles. A gente viu, então, que o que está sendo oferecido aqui para eles é um upgrade no evangelho, né? Quando a gente fica sem disposição para conhecer o que já está disponível para nós, quando a gente se enjoa das coisas de Deus, quando a gente não cava as coisas que Deus deu para nós, a gente vai começar a ir atrás de novidade, meu irmão. A gente vai ir atrás de coisas e isso não vai dar muito bem. Agora, é interessante que Paulo aqui está falando da oração, o coração dele, né? Está junto com esse povo que ele não conhece. Ele nunca esteve lá, né? Ele está na prisão, ele não conhece esse povo. Então o coração dele está com eles ali. E o que o Lucas falou semana passada também está totalmente ligado, porque da oração dele do versículo 3 até o versículo 8, que o Lucas trouxe para nós, ele está dizendo assim, ó, vocês chegaram aqui agora, vocês estão aqui, vocês foram colocados aqui. Eles não chegaram com a própria perna, eles não chegaram porque se esforçaram, eles chegaram porque alguém, como nós lemos no penúltimo versículo aqui, resgatou eles e transportou eles de um lugar para outro, colocou eles numa condição diferente, num reino diferente. Então agora eles estão resgatados e trazidos para uma identidade, ou seja, para um local diferente, né? E não só isso, eles estão no reino entre os frutos da expiação, os frutos do sangue, que o sangue de Jesus comprou na cruz do Calvário. A gente está estudando isso na escola dominical, né? A gente vai destrinchar muito bem isso na escola dominical. Os frutos da expiação, ele comprou para nós, na cruz, a graça de Deus. A graça de Deus teve um preço. Para ele lançar o favor dele sobre eu e você e nos perdoar, Cristo pagou, comprou. Ele comprou para nós na cruz, só falando que quais são os frutos da expiação. Ele comprou arrependimento, porque nem chance de arrependimento, nem nós quiséssemos se arrepender para ser salvo, Deus não iria aceitar. Alguém teria que pagar no nosso lugar a pena do juízo de Deus por causa do pecado. Ele comprou o arrependimento. O arrependimento, quando a gente chama alguém para o arrependimento, as pessoas sentem que a gente está ofendendo elas, mas não, elas estão sendo chamadas a uma bênção que foi comprada, que só um poderia ter comprado. Ele comprou para nós, como fruto de expiação, a fé. Ele comprou para nós a reconciliação, ter paz com Deus agora, poder andar com Deus, ser amigo de Deus, ser ligado a Deus de novo. Ele comprou para nós o acesso ao Espírito Santo. Todas as coisas,
as bênçãos espirituais, Cristo comprou e pagou o sangue dele. Então agora ele nos arrancou da morte, das trevas, e nos transportou e nos plantou no reino do seu Filho amado, aonde temos todos os frutos da expiação. É como Éden. É como se Deus pegasse você e colocasse você no Éden antes da queda. Só que porém, Cristo é melhor que o Éden. Ainda nessa vida, no meio de todas as tribulações, de todas as lutas, não há comparação com Cristo. Cristo é melhor que o Éden, porque é um pacto de uma nova aliança muito maior e gloriosa, diferente da segunda, que foi feita em pedra. Então nós estamos agora num lugar com todas as bênçãos ao nosso acesso. A gente vai ver isso. Porém, nós não podemos estar e estar. É isso que ele vai falar agora nessa parte, do versículo 9 ao 14. A gente tem que estar para crescer. Deus, você já parou para se perguntar, se Deus criou Adão perfeito, por que Adão tinha que aprender? Que a ideia de perfeito cultural é saber tudo, né? Tá tudo certo, não precisa de nada, é suficiente. Mas não, ele criou Adão para Adão aprender com ele. O fato de que ele criou Adão para Adão não sabia de tudo, porque a serpente falou: se você comer, você vai saber tudo. Então ele nos resgata e nos coloca nele para aprender, para crescer. Não é para ficar. Não é para ficar do jeito que está. É para acessar. É para desfrutar dos frutos da expiação. Como Adão poderia desfrutar de todos os frutos naquele jardim, e ele foi desfrutar justamente do que não devia, nós temos tantos frutos para desfrutar. O Evangelho produz fruto entre nós, a gente vai ver isso no versículo 6. Ele produz fruto no nosso meio. A gente vai querer desfrutar das coisas que a cultura cria, meus irmãos. E a gente passa horas desfrutando das coisas que a cultura cria. E aí quando a gente vai para a igreja não está tão legal assim. Vamos caçar um lugar que tem um upgrade. E esse é o problema. O problema é ficar parado e não crescer. Então no versículo 9, olha como ele começa. Ele começa assim, ó: por isso que, por causa dos frutos do Evangelho. Olha o versículo 6. Agora, as mesmas boas novas, que é o Evangelho, chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo. Elas, o Evangelho tem crescido e dado fruto em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. O Evangelho, irmão, é uma palavra viva. Jesus, em João 6,63, vai dizer que as palavras que eu lhes dou são espírito e vida. Ele não depende de nós para dar fruto. Ele dá o fruto em nós quando nós éramos mortos, porque alguém nos pregou o Evangelho. Mas quem fez foi Ele, a palavra de Deus. E Ele está dando fruto no nosso meio. Então você imagina, o Evangelho, ele nos chama para desfrutar dos seus frutos da expiação e crescer. E a gente vai ver por que é tão importante a gente crescer. E primeiro ele vai dizer, no versículo 9, na parte B, crescer no pleno conhecimento, da sabedoria e no entendimento. Acompanha comigo o versículo 9, parte B. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade. Bom, quando você conhece a vontade de alguém, você conhece essa pessoa. A vontade é o centro das emoções, das atenções, da direção por qual uma pessoa dirige a sua vida. A gente quer conhecer a vontade de Deus qual que é a vontade de Deus para mim, quanto a um emprego, quanto a um investimento. Não, joga tudo fora isso aí. Conhecer a vontade dele para ele, para a glória dele. Você foi transportado da morte para a vida, para a glória dele, não para a sua. Então, Paulo está orando e falando que eles pedem, né? Pedimos a Deus
que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui está no campo racional, meus irmãos. Conhecimento, entendimento, sabedoria. Não tem jeito ficar esperando um anjo enfiar na sua cabeça. Você tem que ir para a Bíblia, irmão. Você tem que vir para a escola bíblica. Você precisa da palavra de Deus na sua casa e da palavra de Deus entre os irmãos, na comunhão. Você quer amar a Deus acima de tudo, cumprir o grande mandamento? Você depende de crescer aqui, racional. O culto tem que ser racional. Né? Amarás seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está disponível. Está disponível. Nós estamos aqui para cumprir isso, para servir de instrumento, para disponibilizar isso, porque Ele disponibilizou a nós isso. Esse é o primeiro ponto. Mas Ele está orando. Ele ainda não está dizendo, façam. Ele vai dizer no restante da carta. Aqui Ele está revelando a oração dele. Quando Jesus diz assim, entra no teu quarto e ora em secreto, Paulo não está no quarto. Paulo está na prisão, mano, preocupado com os irmãos que estão livres lá fora. E ele está expondo a oração dele. Não só a oração, mas isso tem que tocar a nossa consciência. Se é entendimento, se é conhecimento, eu preciso me esforçar. Eu preciso aprender o que Deus já nos entregou em mãos, nos revelou. Segundo, ele vai dizer que os frutos do Evangelho nos possibilita a crescer, aprendendo também. Ó que interessante, isso eu achei muito interessante, né? Que a gente acha que quando a gente sabe fazer alguma coisa, a gente toca um instrumento, a gente evangeliza, a gente faz missões, a gente, faz alguma coisa, a gente já sabe fazer, né? Mas não, até naquilo que a gente frutifica em boas obras, a gente conhece a Deus, a gente aprende a conhecer a Deus, até no fazer. Então, no versículo 10, ele vai dizer que nós devemos crescer e aprender à medida que nós frutificamos. Olha o versículo 10. Então, vocês viverão de modo, depois que você tiver conhecimento, né? Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, como? Dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. É muito interessante isso, eu tive essa experiência, sabe? Quando eu fui para o sertão, eu tive que aprender como ir para o sertão. Eu tive que ficar 6 meses ouvindo, sentado, como evangelizar, aprender sobre o evangelho. Quando eu fui levar o que eu aprendi. Quando eu voltei, eu encontrei um irmão aqui na rua, e ele falou para mim, nossa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, meu irmão, não sei o quê. Falei, interessante, rapaz, que até quando a gente serve com os dons que recebemos, isso aqui diz respeito a dons, a gente conhece a Deus. Porque lá em Mateus 25, Jesus disse assim, quando você fazer a um dos meus pequeninos tem aqui, tem lá fora, a mim o fizeste. Então, quando você serve com os seus dons, você está em contato com Ele, então não tem como você não aprender. Eu aprendi tanto com pessoas que nem cristãs eram, porque Jesus disse que estaria ali para ensinar alguma coisa àquelas pessoas, e eu aprendi muita coisa, mas muita coisa que me envergonhava, eu aprendi a olhar para minha esposa diferente, aprendi a olhar para os meus filhos diferente, entende? Porque aqui o frutificando não é no servir, no ministério, nos dons só, é em todo tipo de bom fruto. Então arremete à ideia da trindade lá em Gênesis 1, quando ele, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A trindade, ela vai dar fruto num todo. Aí no versículo 28, capítulo 1, 28 de Gênesis, e abençoou Deus e disse, frutificai. A gente também aprende a crescer no conhecimento de Deus, porque a gente está tendo contato com Deus no outro. Jesus foi ensinar um sacerdote, um pastor e um levita
Como ter contato com Deus? Usando um samaritano que estava tendo contato com alguém que estava caído na beira do caminho. Então, você depende do ensino da igreja para você desfrutar dos frutos da expiação. Segundo, você depende de colocar os seus dons em prática. Isso vai renovar a sua fé, meu irmão. Isso vai renovar o seu ânimo. Isso vai curar até pecados, sabe? Que tem aí, porque tem. Porque João falou, aquele que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Nós temos. E é por isso que a gente tem que se envolver como um todo, racional e frutificando. Terceiro, podemos crescer se fortalecendo no poder de Deus. Esse é o que o povo mais quer. Esse é o que o pessoal mais quer, o poder, né? Não é isso? A igreja evangélica sofreu por anos, irmãos, décadas, atrás de poder de monte para monte, achando que ia viver a história de Israel nos montes da Bíblia. E ficou anos para trás, falta de conhecimento. Aqui é o dinamis mesmo, é o poder, é o Espírito de Deus. Que ele vai falar no versículo 11, a parte A do versículo 11, diz assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência que necessitam. Olha que interessante, qual é o poder glorioso de Deus? Deixa eu te perguntar para você, qual que é o poder glorioso de Deus que está sobre nós? É o Espírito Santo. Cara, Romanos 8 diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, meu irmão. Você tem noção de um negócio desse? Aí nós vivemos como se o Espírito não estivesse em nós, como se a internet fosse algo mais maravilhoso do mundo, para o momento. O poder glorioso de Deus. Agora, olha que interessante, ele vai dizer assim, a fim de que tenham toda perseverança e paciência, porque vocês vão se necessitar. Olha que interessante, ele não está falando a fim de que vocês vivam de experiências miraculosas, extraordinárias e sobrenaturais, vinda e vinda no culto, não, perseverança e paciência, porque vocês vão necessitar. Paulo está preparando eles para o que está por vir. E Jesus disse que nós devemos nos preparar para o que está por vir. Agora, perseverança e paciência não é dom espiritual, é o quê? Fruto. Da onde? Do Espírito Santo. Você está se preparando, se fortalecendo com perseverança e paciência? Porque você vai necessitar. Esse é o poder de qual nós necessitamos crescer. Isso diz respeito ao caráter do Espírito de Deus, porque não são os frutos, é o fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, fé, alegria. Nós precisamos disso. E por último, nós devemos e podemos, por causa desses frutos que está aí, à nossa vista, à nossa volta. Isaías diz que a glória de Deus está sobre toda terra. E nós não vemos a glória de Deus, nós vemos a glória dos homens. Nós passamos horas olhando para a glória dos homens, mas a de Deus nós não vemos. Cheio do quê? De contentamento em Deus. Porque se você não tiver contentamento em Deus, irmão, você vai ter contentamento em outra coisa. Você vai ser insatisfeito com a vida cristã e vai se satisfazer com outra coisa. Versículo 11, parte B. Ele diz assim: que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Eles vão precisar de perseverança, de paciência, mas eles devem ir cheios de alegria, eles devem seguir
cheios de alegria. E não confunda aqui definição de alegria com definição cultural de alegria. Definição mundana de alegria é se sentir bem. Bíblica não. Às vezes você está se sentindo mal, mas pela fé você sabe quem é a tua alegria. A tua alegria é Cristo, é a tua esperança. E aí ele, no versículo 12, ainda na parte A, ele vai dizer: contentamento, estar cheio de contentamento, é você ser uma pessoa alegre em Deus, mas também grata. Olha aí que está escrito no versículo 12, na parte A: e sempre deem graças ao Pai. Porque uma pessoa que não tem alegria pela vida cristã, não vai ser grata a Deus. E quando a gente não é grata a Deus, a gente louva a nós mesmos. Quem é grato a Deus é porque está dando louvor a Deus. Sabe o que Deus significa para ele, representa para ele. Então a gente precisa estar satisfeito nessa suficiência. Essa é a oração de Paulo. A atmosfera emocional do texto aqui é a expectativa de alguém que está na prisão. Eu estive na prisão. Sabe qual é a expectativa de alguém que está na prisão? É sair da prisão. Mas Paulo não está demonstrando essa expectativa. A segunda expectativa de alguém que está na prisão, sabe o que é? Sabendo que tem um tempo, Paulo sabia que nem ia sair, sabia que ia morrer na prisão, mas sabendo que tem um tempo para sair da prisão, é receber uma carta, meu irmão, de alguém que te ama. A expectativa é quando entra um agente pelo corredor entregando cartas, e você vê pessoas entregando cartas, e você espera que chegue uma carta para você lá. Mas não mandaram carta para Paulo. Foi Paulo, cheio de amor, que mandou carta para eles. Então essa expectativa de Paulo não está só na carta também, meus irmãos, mas está numa oração. Paulo está num compromisso com eles, numa situação difícil. Eu estive pensando nisso. Jeremias foi colocado muitas das vezes dentro de uma cisterna cheia de barro, preso em calabouço. Sabe o que ele fazia lá? Ele orava pelo povo de Deus. Às vezes nós não somos colocados nessa situação literalmente. Deus me livre de voltar para a cadeia. Ninguém quer passar o que missionários estão passando, perseguidos. Ninguém quer. Mas às vezes, meus irmãos, nós somos colocados dentro de uma cova, dentro de uma caverna, dentro de uma cisterna, aqui dentro, ó, porque amamos a igreja de Deus. E nós ficamos lá, e só Deus sabe quantas semanas e quantos meses estamos lá, enquanto muitos dizem, não estão vendo o que eu estou passando? E das vezes nós estamos esperando uma carta também, um zap, uma visita, e nós não conseguimos sair de lá para ir visitar vocês, por quê? Porque nós somos colocados numa situação difícil, turbulenta, e todos nós aqui somos colocados nessa situação. E lá, nós não podemos perder a fé, meu irmão, a confiança em Deus, de orarmos uns pelos outros. Esse é o primeiro lição que nós aprendemos com a vida do apóstolo Paulo, que não porque ele era Paulo. Ele não fez o que fez porque ele era Paulo, porque ele sabia muito bem que era insuficiente. Paulo está orando. Olha as palavras do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel diz assim para o povo, para todo o povo de Israel: Deus me livre de pecar deixando de orar por vocês. Deixar de orar é pecado. Ainda mais quando vem de sacerdote. E 1 Pedro 2,9 diz que a igreja é sacerdócio santo. Nós devemos orar uns pelos outros. Paulo aqui está externando seus cuidados pastorais, e não só, mas nessa oração ele visa prepará-los
para o que estão por vir. O grande embate das cartas aqui do Novo Testamento, enviada por Paulo, enviada pelos apóstolos, é para livrar o povo de misturar as coisas no Evangelho, de se render a misturas, de desperdiçar a glória de Deus dispensada nos frutos da expiação, porque agora nós só podemos crescer, da onde Adão parou, nós somos colocados agora com Cristo, meus irmãos, mas não é para ficar curtindo o vento, é para crescer, porque senão nós vamos tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal de novo, meu irmão. A gente vai tentar querer viver no bem e no mal, no bem e no mal, e não vai dar certo. E nós somos totalmente dependentes disso. Então Paulo ora, mas qual é a expectativa de Paulo? Paulo ele espera também o envolvimento. Quando eu recebo uma carta na prisão, eu escrevo outra. Eu oro. O envolvam com a oração dele. Que eles cresçam no conhecimento de Deus. Que eles se dediquem a conhecer. Você só tem uma vida para viver isso aqui. E você não sabe quantos anos você vai viver. Se envolvam a crescer num todo. O evangelho é para o homem no seu todo. Racional, nos seus dons, no poder também, mas no seu todo. Você precisa disso. Já parou para pensar? Que não é a igreja que precisa dos seus dons, não. É você que precisa dos seus dons. Claro, a igreja precisa também dos seus dons, mas você precisa muito mais deles. Eles vão encaminhar você a Cristo. Os seus dons encaminham você a Cristo. Crescer no fruto, no caráter do Espírito de Deus te encaminha a Cristo. Crescer no conhecimento de Deus te encaminha a Cristo. É para isso que nós estamos, para seguir o Cordeiro de Deus, para seguir a Cristo. Essa é a nossa caminhada, porque se nós não seguir a Cristo, nós vamos seguir tantas outras coisas. Então ele espera o envolvimento deles agora. Agora interessante, quando eu estava no presídio, meus irmãos, olha como é que a gente espera envolvimento, né? De repente, alguém descobriu que eu estava buscando a Deus do outro lado, na parte A, que é a parte B, a ala B, a ala A, eu estava lá na ala A. Alguém descobriu, foi até lá e falou: por que você não faz uma igreja? Eu falei: eu nunca pensei nisso, fazer uma igreja aqui, você é louco, né? Não, vamos orar, porque tinha uma igreja aqui e tal, não sei o quê. Então beleza, vamos orar, vamos esperar. E Deus vai dando direção. Você não tem nada, você não precisa ter estratégia, você precisa segui-lo. Não é isso que Abraão falou? Vem, e aonde eu te mostrarei, se Deus vai mostrar, porque Deus vai estar com ele. Mas não falou aonde, você precisa segui-lo. Aí eu falei: vamos orar. Aí Deus foi dando entendimento, falou assim: ó, se eu falar para os irmãos aqui dentro da cela, aqui, eu acabei de chegar na cadeia, tem cara que já está 5 vezes aqui, né? A casa é deles, praticamente a casa é dos caras, né? 5 vezes lá. Eu falei assim: ó, se eu falar aqui, eles vão linchar eu aqui dentro. Aí eu vi que um queria Deus, o outro queria. A cela era em 14, nesse momento. Aí eu falei: irmão, vamos esperar chegar na metade. E não foi eu, não, foi Deus que foi dando na minha cabeça mesmo. Quando chegou 7 pessoas querendo Deus, do nada, faltava um dia eu estou lá sentado na jega é onde nós dorme. Estou lá sentado, de repente chega o cara, eu quero buscar Deus, não aguento mais. Faltava só um. Maravilha, entendi o sinal. Beleza. Aí, parei os irmãos, falei: irmãos, os irmãos estão querendo aqui buscar a Deus, né? Eu fiquei sabendo que o PCC dá até a favor de ter igreja dentro da cadeia, né? Então, eu queria ver como é que o que eles tinham que fazer. Tinha gente, quando a pessoa chega, ela vai dormir no chão. Às vezes ela passa 6 meses para conseguir ir para a cama. Então, essas pessoas que não queriam, eram as pessoas que estavam na cama. Eles iam ter que ir para outra cela, para o chão da outra cela. Então, não era fácil. O assunto ali era só Deus na causa. Teve até um que se levantou lá, que o negócio ficou feio. Mas aí, o irmão se levantou lá e falou: não sei o que e tal. Eu falei: olha, vou chegar no Torre é o irmão do PCC. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte:
Vamos seguir pelo PCC. É o Espírito de Deus mesmo, né, cara? Um cara ignorante, acabou de chegar na cadeia. Vamos seguir por eles? Como é que é isso? Igualdade, justiça e liberdade. Então vamos para a igualdade? Então não vamos fazer cela evangélica, não. Vamos fazer o seguinte: como tem 7 pessoas querendo buscar a Deus aqui deu e 7 não quer, então vamos repartir a televisão. A televisão aqui, ó, meio período do dia vai ser para vocês, meio período vai ser para nós, né? Vai ver louvor e ver pregação aqui. Foi só falar isso, eu tô fora, amanhã eu vou pedir para o agente tirar daqui. Os caras já ficou louco, né? Porque a única diversão deles era essa aí. E aí também a gente vai dividir os dias da semana, porque nós vamos fazer culto, né? 7 dias, então nós divide. Deus foi dando sabedoria. Beleza, não, tá certo. Aí eles mesmos viram que é bom, o PCC e tal, beleza, vamos lá. Fizemos culto. Fizemos culto não. Vamos para o pátio agora, falar com a cadeia inteira. Todo mundo. Aí eu fui para o pátio. Falei, agora, se não linchar agora, é Deus no negócio mesmo. Com um papel com todos os pontos, parecia Lutero, né, Castese, todos os pontos lá para conversar com eles, né. Aí conversei, tudo, deu certo. Todo mundo apoiou, todo mundo gostou, todo mundo pedindo oração, todo mundo participava do culto, todas as celas participavam, eles já participavam do culto. Maravilha. E teve um irmão lá, idade de ser o meu pai, conhecedor demais da Bíblia, né? Não vou citar o nome, que ele mora aqui. Ele falou, é isso aí, né? Vamos seguir esse papel aí e tal, tem que seguir isso aí. No primeiro dia, meu irmão, colocou todo mundo lá dentro da cela. Um dos pontos era, não pode usar bermuda, nem dentro da cela, nem fora da cela. Não pode fumar, não pode ter treta, não pode ter rolo, né? Entre negócios ali dentro e tal. Não pode ter isso e aquilo. Isso é a regra deles. Beleza. E tinha uma gente fumante que estava indo para lá. E esse irmão era muito fumante. Só que ele era assim, ele era o cara que conhecia mais de Bíblia, porque ele era muito velho, tinha caminhado já no evangelho e tal, não sei o quê. No primeiro dia, cara, que colocou todo mundo lá dentro, acabou de colocar lá dentro, cada um colocou suas coisas no seu canto, esse cara me sobe na ventana e acende o cigarro. No primeiro dia, com o papel na mão, cara, todo mundo assinou diante da cadeia inteira. Aí, qual foi a desculpa dele? Um versículo que está na Bíblia. Vende como estáis. Está na Bíblia esse versículo? Não está. Não é assim não, irmão. Eu falei, rapaz do céu, eu tinha acabado de sair de um jejum. E os jejum que eu fazia ali, meu irmão, olha, eu era crente naquela época. Eu fazia jejum de ali, olha, o Alex, tio da Emilane, um dia falou, rapaz, está doente. Você chegou gordo, que você está definhando. O cara é louco, né? Primeiro amor, você quer viver Elias, você quer ser Elias, né? Quer abrir o mar e tal. Eu tinha acabado de sair de um jejum, e grande. E eu não fazia jejum para abrir as corpos, não. Eu queria conhecer a Deus. Eu fazia jejum porque eu queria conhecer a Deus. E um dos outros motivos era que a minha esposa estava lutando contra 7 tumores malignos lá fora. E eu molhava o lençol. Aí esse irmão falou, o que nós vamos fazer, cara? Se os caras verem você fumando aí, ó, acabamos de falar com todo mundo lá fora, rapaz. Aí um outro irmão falou assim, tive uma ideia, vamos fazer um jejum por ele, para ele parar de fumar. Eu falei, olha, vocês me perdoem, eu não vou entrar no jejum que eu acabei de sair. Se eu entrar, eu morro. Mas eu vou estar orando com vocês. Entrou todo mundo no jejum e na oração, por irmão. Foi 2 semanas de jejum. Passou uma semana, os caras jejuando e orando pela vida dele. A família dele levou um saco de cigarro desse tamanho, assim, uma visita. E nós só olhando, né, o efeito do jejum e da oração e do envolvimento dele. Ele não jejuou. Quem jejuou para ele foi os irmãos. E ele continuou na mesma. Passou outra semana, na visita, acabamos de ser recolhido, um outro saco de cigarro desse tamanho assim. Aí eu parei, todo mundo, falei, olha, meu irmão, como é que pode? Não dá, né, cara? Os caras estão vendo. E outra, você não parou de fumar nada. Passou 2 semanas. Eles vão cobrar nós aí fora, aí, ó. Sabe o que ele falou? Mas como é que eu vou desfazer do que a minha família traz para mim? Eu falei, meu irmão, aí Deus na minha cabeça, né? Olha, só tem mais um jeito.
Vamos fazer o seguinte. Aí ele interrompeu falou, ó, o jejum dos irmãos aí tá fraco. Nossa, se eu tivesse feito jejum aquele dia, cara. Ele falou isso, que o jejum dos irmãos estava fraco, que as orações dos irmãos estavam fracas. Ele teve a coragem de falar isso. Eu só pensei, ainda bem que eu não fiz o jejum, senão eu ia catar esse cara no pescoço agora, quebrar o jejum. Aí eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte, desse cigarro que chegou aí, ó, cada um que você fumar, você me dá 2, que esses 2 vai pro ralo. É a última oferta para você, senão você vai ter que se retirar daqui. Ah, você vai perder uma alma? Eu falei, irmão, melhor perder 1, perder 14. Eu sei que está se perdendo, porque não tem envolvimento, não teve envolvimento da parte dele, nem com a oração, nem com o jejum, nem com a renúncia. Agora você imagina, meu irmão, a gente reclamando que nem ele reclama, que a vida não está boa, que a igreja é isso, é aquilo, porque aqui é um lugar de insatisfações. Pessoas são insatisfeitas com a liderança, nós somos satisfeitos com vocês, nós passamos essas tentações. Nosso irmão podia ser assim, né? O irmão podia pegar firme, né? Nosso irmão podia, louco. E o outro fala assim, nossa, mas pastor, aqui é o lugar disso passar pela nossa cabeça, meu irmão. E vai passar. Somos pecadores, mas somos uma família. Entre família, marido e mulher também passam insatisfações. Agora, sabe qual é a diferença de um casamento e de uma família espiritual? É o envolvimento. É envolver uns com os outros. Então, Paulo está orando. E ele está lá. E se eles não se envolver, Paulo vai continuar orando. E se pessoas não se envolver com o evangelho que nós estamos querendo viver e seguir e se submeter a ele, nós vamos continuar orando e pregando do mesmo jeito. Não é a falta de envolvimento que vai fazer nós parar de orar, porque nós não fazemos isso para homens, nós fazemos para Deus. Cada um de nós devemos fazer isso para Deus e não para homens. O pouco interesse pelo que já está disponível, meu irmão, já está disponível, é a porta perfeita para você buscar novidades desnecessárias, insuficientes e destrutíveis. Você não vai se alimentar de Deus, você vai ter sede de outra coisa. E essa igreja, meu irmão, olha, eu anotei aqui, essa igreja, ela está sendo tentada a tornar o evangelho um ídolo ao modo dos falsos mestres, e Satanás sabe que isso sempre funciona. Com quem? Com os inconstantes, com os fracos, com os doentes e com os desinteressados na pessoa de Deus. Vai funcionar, meu irmão. Satanás sabe, isso funcionou desde o começo. Vai funcionar. A pessoa que está desinteressada na pessoa de Deus. Agora, nós devemos estar interessados. Aí eu queria que vocês abrissem lá em 1 Pedro, capítulo 2. Ou colocasse aí, não sei, 1 Pedro, capítulo 2. Pastor Heber Campos Júnior lembrou uma coisa interessante, que a criança saudável, a criança saudável, ela tem anseio de crescer. Eu tento fazer de tudo para a Bia não pensar em crescer, mas tem uma menina que fala de crescer todo dia, a Bia. Do jeito que o mundo está, meu irmão, eu preferia pagar o preço com meu filho pequeno do que ele crescesse. Mas eu não posso ter esse medo, porque Cristo é conosco. Mas a Bia, todo dia, cara, ela vai, olha, cresci, ela vai medir a altura dela. Nunca vi um negócio desse. Quer crescer. Acha que pode. A criança saudável, ela tem sede de crescer, ela anseia crescer. Olha que Pedro vai dizer, capítulo 2 de Pedro, versículo 2. Esse é o sentimento, se você está saudável. Espera aí que eu fui lá no 2 Pedro. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente, como? Pouquinho só de Deus, um pouco,
de Bíblia, intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. A salvação já está disponível, mas se você está saudável, você tem desejo de crescer e experimentar cada vez mais dos frutos da sua salvação, dos frutos da expiação. E aí ele diz: agora que provaram da bondade do Senhor, porque a bondade do Senhor nos tirou de um lugar e nos transportou para o seu reino. A bondade já está sobre nós. E agora? É crescer, é desejar intensamente esse leite espiritual e crescer plenamente. Como é que vai ser amanhã? Temos que estar sadio. E ele diz assim, crente que não nutre esse desejo, está doente, meu irmão. Sinto-me dizer, mas se esse desejo não existe mais, você está doente. Você precisa correr para aquilo que pode restaurar você. O salmista no Salmo 119, versículo 25, diz, ele vai orar: do pó clamo, restaura-me, Senhor, por sua palavra. É só dizer: realmente eu estou doente, eu tenho desejo por outras coisas. Está doente. Nós precisamos. E Jesus diz que veio para os doentes. E aí no versículo 12, na parte B do versículo 12 aqui, voltando em Colossenses 1, é que eu acredito que Paulo vai inserir o versículo-chave, o tema-chave dele, mas ainda que meio que obscuro, porque isso vai ser desenvolvido de forma bem clara semana que vem, mas ele vai introduzir por uma palavra aqui já, versículo 12, a parte B, vamos ler, diz assim: ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Essa palavra que capacitou, que está na minha tradução, em outras vai estar adequou, vai estar idôneos, ou dignos de participar, tem várias traduções que vai dar o mesmo sentido, é a palavra no original que significa ricanosante, mas a sua raiz é icanos, que significa suficiente. Ele nos capacitou com o suficiente, que diz respeito à herança dele para nós, a nós participar de toda a sua herança já, agora, os frutos da expiação, que pertencem a nós, ao povo santo. E é interessante que essa palavra ricanos, ela está num tempo auristo, que é assim, ela foi feito algo no passado ao nosso favor, mas não tem um ponto no passado, foi feito no passado. A gente sabe que o que foi feito vem vindo desde a eternidade, Deus vem vindo feito e confirma na cruz, na cruz consuma a obra de Deus. E não só isso, no passado, mas ele é ativo e dativo. O que é dativo? Dativo é um dom, é um dote, ele deu, por isso que fala de herança, foi dado a nós. E ativo que me chamou a atenção, porque ele fala, ele vos capacitou para participarem. Se fosse no passivo, seria eu ainda pegando as coisas dele e fazendo alguma coisa por mim. Mas como está no ativo, é ele fazendo em nós. E é o versículo 6, que o Lucas trouxe semana passada para nós. O evangelho frutificando em nós. Tudo a ver com quando Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês estão em mim enxertados, vocês tomam da seiva da videira, e por isso vocês podem ter vida na videira e dar frutos. Tem tudo a ver com isso aqui. Então, esse icanos aqui, ele é o suficiente de Deus. É o icanos de Deus, capacitados com o suficiente
Parece que são coisas, mas não são. Uma pessoa. Uma pessoa, cara. Eu fiquei maravilhado com esse negócio aqui. Porque o que Paulo está falando aqui agora, diante de tudo isso que ele falou, que a gente devemos buscar, crescer, é que a gente devemos reconhecer a Deus como a fonte de toda a suficiência nós. Eu caí em si nessa palavra depois de eu ter feito o terceiro esboço, meu irmão. Eu quase fiquei louco com essa mensagem aqui. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque era a aplicação que eu precisava na hora. Porque eu estava sofrendo tribulações tão grandes esse fim de semana, que eu deitei meditando nesse suficiente de Deus, o icanos de Deus, o Cristo, Ele é o suficiente. E a minha alma se acalmou. Eu não tinha o que eu queria na hora. Eu não tinha a paz que eu queria, a paz sentimento. Eu não tinha a tranquilidade. Eu nem vou contar aqui o que aconteceu esse final de semana, porque não vai dar tempo. Eu nunca vi uma coisa atrás da outra acontecendo assim. Até oração para cachorro morrendo, envenenado, eu tive que fazer. E ver uma família sofrendo. E eu deitei na última noite, na casa da minha sogra, pensando nesse suficiente e falando com a minha alma. E o Espírito de Deus falando comigo. Ele é suficiente para qualquer área da nossa vida. Você vai doutrinar os seus filhos, como foi falado aqui, vai discipular os seus filhos? A palavra dele é suficiente. Os nossos meios não. Vai misturar as coisas, vai dar problema. Você vai abençoar o seu casamento, cultivar, ele é suficiente. Os nossos meios não. Vai atrapalhar as coisas. É uma aplicação para a vida toda, apesar que Paulo não vai fazer a aplicação agora, ele vai fazer no restante da carta. Mas ele está orando, ele está pedindo, ele está dizendo que essa capacitação de Deus, esse canos de Deus, esse suficiente de Deus está sobre nós. Ele colocou sobre nós. Paulo, 2 Coríntios, eu queria ler com os irmãos aqui, versículo 2, capítulo 2, versículo 16, 2 Coríntios 2,16. Paulo experimentou muito bem o inverso do icanos, o insuficiente. 2,16 ele vai dizer assim, 2 Coríntios 2,16: para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. A nossa pregação, a nossa vida, para quem está querendo ir para o inferno, é um cheiro terrível, eles não querem nos ver por perto. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. Mas Paulo não para por aí, olha o que ele vai falar depois. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Vai no grego, você vai ver esse altura, é ikanos. Quem é suficiente para fazer isso? Nenhum de nós. Quem está fazendo isso então? Cristo em nós, a esperança da glória. Aí, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz assim: não que nos consideremos capazes, esse capazes é icanos de novo, não que nós nos consideramos suficientes de fazer qualquer coisa por conta própria. Aí ele vai usar o icanos de novo. Nossa capacitação vem de Deus, é icanos. A nossa suficiência vem de Deus. Deus é suficiente em nós. A gente tem que então orar, fazer igual o salmista, a nossa própria alma, em momentos difíceis da vida, que temos que tomar decisão, que temos que se comprometer, se envolver, e a gente não quer, que Cristo é suficiente. Você imagina Cristo disponível para você todo dia, toda hora, mano? E para mim também, e nós deixa. E ele não vai ficar triste, não. É nós que vamos ficar tristes. Nós vamos viver uma vida triste, miserável, se nós não desfrutarmos desses frutos, dessa capacitação, participando dessa herança que pertence ao povo santo. A garantia disso,
está no versículo 13 e no versículo 14. São os benefícios da redenção. A gente vem falando sobre isso. Versículo 13 e versículo 14, ele nos resgatou do poder, aqui ó, tudo já no perfeito, no passado perfeito, ele nos resgatou do poder das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Essa é a garantia disso. É como dizer assim, nos falta alguma coisa. Eles estão sendo tentados, essa igreja, a sentir que está faltando, acrescentar, como o Lucas falou semana passada, elementos espirituais no culto. Oração a anjos, a gente vai ver isso no capítulo 2. A gente vai ver uma série de coisas que eles vão ser tentados, vão acrescentar para trás. Pelo menos o culto no domingo, pastor, vamos deixar ele mais na hora. Não. Já temos tudo. Temos Cristo. Ele é suficiente. A sua palavra é suficiente. É como quando Paulo diz lá em Romanos 8, capítulo 30, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele entregou o seu único filho, olha, versículo 13 e 14, a redenção. Se Ele entregou Jesus por nós, não dará também com Ele todas as coisas? Com Ele, sem Ele, não dará também com Ele todas as coisas? Mas que coisa que você quer de Deus? Qual coisa você quer de Deus? Porque tem um monte de gente querendo um monte de coisa de Deus, que não são as coisas de Deus. Se eles negligenciarem esse crescimento, ou misturarem esse crescimento, eles vão criar um outro evangelho. E se você criar um outro evangelho, que é insuficiente, danoso, sabe o que a gente faz? Olha que interessante. Idolatria para os pagãos, né? Que nem, não. A gente faz de Deus um ídolo. Deus vira o nosso ídolo. Aí a nossa vida com Deus se torna uma vida de sobrevivência. Deus serve para a minha sobrevivência. Então eu começo a pedir a Deus coisas para a minha sobrevivência. Só isso. Isso criaram a todos os povos na história, desde o primeiro que criou um Deus, foi pensando nisso, não foi pensando em se relacionar com Deus. Vai estudar sobre os deuses. Ninguém criou um Deus pensando em se relacionar com Deus. Eles pensaram que existia um Deus na cabeça deles, começaram a fazer oferendas a esse Deus, com medo de sofrer algum juízo, e para que esse Deus lançasse todas as coisas que eles precisam para a sobrevivência deles, mas ninguém se relacionava com eles. Uma relação íntima, uma comunhão, não era para isso. Isso eu já sei, eu não vou tornar Deus um ídolo. Nós torna, irmão. Por que não é apavoro, então, quando as coisas estão difíceis? E por que quando as coisas estão bem boas, a gente relaxa? O relacionamento com Deus hoje, nós, irmãos, somos doentes, e o nosso coração tem um poder danoso de criar, fazer de tudo um ídolo, meu irmão. Todas as coisas, de fazer do ministério um ídolo, de fazer do dom espiritual um ídolo, de fazer até de Deus um ídolo. A pregação de Estevão vai falar isso. Estevão está pregando lá no capítulo 7, no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, e o povo, é interessante, você vê a história do povo de Israel, no deserto, você vai ver o povo adorando a Deus. Aí Estevão chega e fala assim, que Deus disse que por 40 anos, cara, eles erguiam o tabernáculo, colocavam fogo no holocausto pelos sacerdotes e adoravam a Deus, mas pela boca de Estevão vai dizer assim, por 40 anos, não foi a mim que vocês adoraram, vocês falavam o nome de Deus na boca, vocês adoraram Moloque, reduzindo a Deus a um ídolo. Esse é o pior risco. Por que eu estou entrando nisso? Porque esse é o pior risco que a gente pode entrar, se a gente aceitar qualquer coisa. Não só aceitar, mas se a gente não se envolver. E aí é difícil, meu irmão, encarar um ídolo do coração. Tim Keller vai dizer assim, que as maiores tempestades da vida, você pode ter certeza, é quando um ídolo seu está sendo ameaçado. Você tem que encarar ele de frente e falar, realmente, é um vício meu, eu me envolvi nisso, eu preciso tratar, eu estou doente.
É difícil, mas não é impossível. A graça pode nos tirar de lá. E todos nós vamos lutar por toda a vida com ídolos. E ser tentado a fazer de coisas ídolos, de coisas boas, até Deus. Esses são os riscos, meus irmãos. A aplicação é seguir para o alvo. Paulo sabia que era insuficiente, como a gente já lemos. Vamos lá em Filipenses 3, e eu vou encerrar aqui. É só você virar uma folha para trás, você vai cair em Filipenses 3. Você vai de uma igreja para outra numa folha. Pá! Filipenses 3, versículo 13 e 14. Nossa, mas Paulo está muito distante de nós, não é? 3:13 diz assim, 12, vai. Paulo diz assim: não estou dizendo que eu já obtive tudo isso. Tudo isso o quê? Todos esses frutos da expiação em Cristo. Que já alcancei a perfeição. Não estou dizendo que eu já alcancei, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Ele sabe que está nela, e ele deve prosseguir nela. Não, irmãos, e aí ele vai repetir: não alcancei. Alguns idolatravam Paulo, né? Não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro, irmãos, aqui a aplicação para você levar, concentro um pouquinho de esforço nisso, todos os meus esforços nisso. O problema é que a gente concentra pouco esforço nisso e todo esforço em outras coisas. Todos os meus esforços nisso, e esquecendo-me do passado, das coisas que para trás fico, olho para o que está diante de mim, para o alvo, e prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, que é experimentar, ao que está lá em Colossenses, experimentar plenamente a salvação. Experimentar de Deus. Você vai deixar de para experimentar de Deus na eternidade. Oh Deus, agora eu tenho tempo para o Senhor. Cheguei aqui, glória a Deus. Agora eu vou experimentar do Senhor. Lá embaixo eu estava com o Android, o iPhone. Agora eu tenho tempo para o Senhor. Meu Deus do céu. Vai para casa. Eu, você, nós, meus irmãos. Eu estou cheio de falha, irmão. Mas eu confio em Cristo, e não só em Cristo em vocês, para segurar minha mão, porque tem segurado. Louva a Deus por esse tempo que eu passei aqui. Tem segurado a minha mão, mas eu não quero mais perder tempo. Como Paulo diz a Timóteo, aquele que luta a boa milícia não se embaraça com as coisas dessa vida. O suficiente, nós estamos nele. Então também, faça como Paulo, comece para você e para o povo santo. Ore sempre pela família de Deus. Ore por esses motivos aqui, para que nós possamos experimentar os frutos da expiação. O crescimento, entendimento, sabedoria, frutos, dons, caráter, perseverança. E busque crescer sempre. Busque crescer, porque Cristo é suficiente. Não é? Essa carta é uma carta gêmea à carta de Efésios, né? Lucas falou. E Efésios 5:18 diz o quê? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, com a alegria aí de fora, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém?